Hoje a dica aqui vai para uma operação mais rodoviária, que é o Axor 2544, que, como você sabe, ele roda mais e também precisa de mais economia. E para você ter mais economia no Axor 2544, você tem que buscar o quê? O ponto mais econômico. Então vocês viram nas outras dicas como a gente procede e como a gente acha os pontos chaves do conta-giro. E aqui nós vamos trabalhar onde? No ponto mais econômico. E o ponto mais econômico aqui é 1.200 giros. Como é que eu cheguei nesse 1.200 giros? No gráfico da engenharia vai trazer para nós aqui muitas informações. E se você entender esse gráfico aqui, você vai ver o quanto você vai ser econômico com o seu caminhão aí na rodovia. Então vamos trazer aqui um pensamento para essa linha de raciocínio. Então nós temos aqui a curva de torque e a curva de potência. A curva de torque é onde está a força do caminhão. Lá é que eu tenho que buscar sempre em aceleração esse ponto. E esse ponto aqui está onde? Entre 1.000 e 1.300 giros. E o ponto mais econômico aqui está por volta aí de 1.150. Então o ponto de trabalho desse caminhão é entre 1.100 e 1.200. Quanto mais tempo você ficar em 1.100, 1.200 giros, você vai ter muito mais economia. E esse caminhão também, ele pode ser trabalhado o giro em função da sua velocidade. Para isso, nós temos que ver o quê? O gráfico da velocidade. Então, olha que interessante. Quando você combina a sua velocidade econômica com o ponto econômico, aí você vai ter a máxima economia. E aí nós temos que trazer este pensamento. Neste caso aqui do 2544, eu tenho um diferencial mais longo. E o diferencial mais longo diz o seguinte: quando eu tenho uma volta na coroa, o meu pinhão vai dar 2,84 de volta. Então, essa associação velocidade econômica com o ponto mais econômico vai trazer a máxima rentabilidade na sua operação. Isso que é bacana, por quê? Mas se você trabalhar acima de 80 km por hora aqui, você começa a sair fora do giro econômico. Então, neste caso específico, se você trabalhar aqui a 1.500, por exemplo, você vai estar trabalhando entre 90 km por hora, e se você baixar só um pouco essa velocidade, você vai ver quanto que vai ser a sua economia. Como eu comentei, o foco agora é conta-giro, e no conta-giro é onde está a máxima economia. E a velocidade você vai se adaptando exatamente no ponto mais econômico que você tem que buscar. Então, nesse caso aqui, o ponto mais econômico desse caminhão é 80 km por hora. Isso vai fazer muita diferença na sua condução. Vamos pegar aqui um depoimento de um amigo nosso, um colega de trabalho, para você ver quanto que ele economizou com essas dicas. Presta atenção nesse detalhezinho aqui, ó. Minha média, antes de conhecer o ponto ideal, que é o 1.200, ele fazia 1,75 a 1,83 de média. Depois ele passou a 2,12 para 2,40. Ou seja, ele teve 20% de economia só adaptando o seu giro e a velocidade. Ou seja, ele passou a andar 80 a 85 km por hora. Ou seja, ele equalizou o giro com a velocidade. Aí faz muita diferença na economia no final do mês. Isso que vai trazer a rentabilidade para você. E para isso, você, motorista, tem que buscar sempre a sua performance e trabalhar buscando essas anotações no seu dia a dia. Porque cada dia na sua operação tem que ser melhor que o outro. E aí você vai trazer aqui, ó, anotações diárias da sua jornada, do peso que você transportou. Aí sim você vai fazer uma grande diferença na economia, na sua condução, na sua operação. Gostou dessa dica? Vamos ver como é que funciona isso lá na prática? E aí você pode interagir enxergando consumo instantâneo e pressão do turbo para você ir calibrando o seu tempo. A condução nossa é 80 por hora, 1.200 giros. É isso aí.
que A hora daqui... que você aprendeu, você... A hora que você entrar no automático, tudo vai acontecer dessa forma automaticamente. Então, aí você não precisou entrar com o EcoRoll, porque agora você está com a marcha reduzida, consumo zero. Justamente. E aí você já entra no ponto de aceleração, o motorzinho já entra já enchendo. Se você quiser voltar enxergando a turbina para você calibrar o pé, você pode. Então, sempre interagindo com o veículo. E hoje a dica aqui vai ser super importante, principalmente no segmento rodoviário, que você tem uma velocidade muito alta. E aí nós vamos trabalhar o quê? Distância de segmento. Porque a distância de segmento faz muita diferença para você não ser refém do motorista da frente. Porque aquele motorista que anda com uma distância muito curta, ele fica refém do motorista da frente. O motorista da frente freou, ele freia também. O motorista acelerou, ele acelera também. Então, a distância de segmento que você vai manter de um veículo para o outro vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Vamos ver como é que funciona essa distância de segmento. Então, a distância de segmento total, ela precisa ser maior do que uma frenagem de emergência que você precisa fazer, mas antes de colidir com o veículo. Então, a distância de segmento total precisa ser maior. E dentro dessa distância de parada, eu tenho duas distâncias. Eu tenho a distância de frenagem e a distância de reação. Então, essas duas distâncias são muito importantes, porque nós temos a parte mental e a parte física. E aí você tem que trabalhar isso com muito detalhe, por isso que essa distância tem que ser a maior possível. Vamos pensar como fazer isso. Então eu tenho a distância de frenagem, que envolve o quê? Velocidade do veículo, condições da via, situação de frenagem do veículo, se ele tem ABS, se ele não tem. Então são todos esses detalhes que você vai trabalhar. Visibilidade, peso, capacidade de reação do motorista. Por isso que a parte mental do motorista envolve muito na sua reação na hora da frenagem. E aí eu tenho o quê? A sua percepção e o tempo de reação. Então, se você está um pouco mais cansado ou mais sonolento, a sua percepção em relação à necessidade de frenagem vai ser outra. Então, isso aqui é a parte mais importante que o motorista precisa prestar atenção. Então, nesta parte de distância de segmento, como eu disse, a dica: dobre a distância de segmento que você está acostumado a fazer hoje. Então vamos ver na prática como essa distância de segurança vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Então quando você dirige com essa previsibilidade, você liga o seu radar, começa a buscar tudo o que está em volta e trazer um pensamento antecipado, você consegue dirigir com muito mais segurança, mais economia, diminui muito o seu estresse, porque você vai estar conversando com a estrada em todo momento. Muito e aí, importante. assim, o teu tempo na condução passa mais rápido, você não tem o estresse daquele tédio de você andar sozinho, porque você está interagindo com a estrada. Mais uma dica de economia para você. Só que a economia está ligada a outros procedimentos. E um dos procedimentos aqui, nós vimos em outros vídeos, que é previsibilidade e distância de segmento. Quando você juntar essas duas habilidades, a gente tem condições de fazer uma frenagem planejada. E essa frenagem planejada vai te levar a uma condução muito mais segura e muito mais econômica. E como é que você vai fazer isso? Então a primeira coisa para você iniciar uma frenagem planejada é o quê? Tirar o pé do acelerador. Então você tira o pé do acelerador, deixa o veículo ganhar inércia, reduz uma marcha, usa os freios auxiliares e, se necessário, você freia com freio de serviço. E você sabe muito bem que hoje os veículos novos têm uma potência muito grande com os freios auxiliares. Em muitos casos você não precisa acionar o freio de serviço para fazer uma parada total. Isso é importante porque essa decisão você tem que tomar antes. Que dependendo da sua velocidade, eu preciso tomar essa decisão antes. Se você está viajando a 22 metros por segundo, 16 metros por segundo ou 13 metros por segundo.
Então, essa decisão você tem que tomar antes. E isso você tem que praticar, gente. Quanto mais você vai praticando isso, mais você ganha habilidade e mais você ganha performance na sua condução. Agora, a distância de segmento, ela tem que ser precisa. E essa distância de segmento, você precisa ter isso muito bem definida na sua mente. Como é que a gente vai fazer isso? Dependendo da sua velocidade, você precisa ter uma distância de segmento segura. Por quê? A sua percepção e a sua reação vai depender exatamente dessa distância. Por exemplo, se você está a 90 km por hora, você vai ter 40 metros só da percepção, mais 20 metros da reação e 75 metros para você começar a fazer a frenagem do veículo. E para isso você precisa ter uma distância de segmento correta. Quanto maior essa distância, mais tempo você tem para tomar essa decisão. Gostou dessa dica? Vamos ver na prática como é que isso funciona? E eu tenho certeza que agora você vai dirigir com muito mais segurança e mais economia. O ideal é você buscar a potência ideal para a condição que você está. Não jogar potência a mais para você não ter esse desperdício desnecessário. Então, a potência sempre na faixa ideal de 1.200. Tá? Não importa a marcha que você está, sempre levar até 1.200. Exatamente. Para não usar o torque do carro, não a potência. Quando chega numa descida dessa, você vai usar o Eco Roll. Né? Tirou o pé do acelerador, não tem demanda entre o pedal do acelerador e o motor, ele vai te jogar neutro. Então aqui nós estamos na inércia. Com essa previsibilidade você consegue conectar a pista com a tecnologia. Então aqui você já entrou no Eco Roll. O Eco Roll você pode inclusive agora baixar uma marcha, deixar o Eco Roll já embalou o veículo para você, aí você pode aí trabalhar com a inércia e gravidade, ganhando economia de combustível e deslocando o veículo na velocidade ideal para você. Então, já vimos uma placa ali, né? Na lombada logo seguinte, puxa o primeiro estágio. Vamos prever a situação na frente, para nunca pisar no freio. Passou a lombada. Sempre acelerando na faixa de torque econômica do carro. Beleza. Vou ver se eu levar o carro agora a 80 de novo, né? E a 1.200 giros, que é uma faixa de econômica e de torque dele.